Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Bruna, Rodrigo, sejam bem-vindos. Vamos esperar a turma entrar. Hoje é um dia muito especial. Estamos dando início à nossa jornada. Vamos falar de um tema muito bacana. Isso aí, galera. Vamos lá, vamos chegando aí. Daqui a pouquinho eu vou apresentar um pouquinho desse nosso start aí da nossa jornada de transformação do corpo físico e mental. Nosso convidado aí, Dr. Marcelo, já chegou. Vou fazer uma breve apresentação aqui da nossa semana. Lucas, bem-vindo. Vamos lá. Pessoal, é com muita alegria, muita satisfação aí que nós estamos iniciando esse projeto, essa jornada de transformação aí do corpo físico e mental. Então, sejam todos muito bem-vindos entre os dias, né? Hoje nós estamos startando entre os dias 24 de agosto a 3 de setembro, junto a uma causa aí muito especial. Nós vamos falar um pouquinho dela hoje, né? Que a gente trazer um pouquinho mais aí de equilíbrio e saúde aí para as pessoas. A gente está vestindo essa camisa aí e a gente vai estar durante essas 2 semanas trazendo os principais especialistas da área que envolve aí a questão do sobrepeso, vamos falar assim, né, das pessoas aí que lidam com esse assunto de forma muito específica. Hoje nosso convidado é um amigo, uma pessoa muito especial, mas antes da gente iniciar o bate-papo com o Dr. Marcelo, eu queria contar um pouquinho do porquê que a gente começou essa nossa causa aí, né? O porquê que nós estamos iniciando essas 2 semanas de transformação do corpo físico e mental e o que girou a gente, né? O que a gente está buscando com isso, né? O nosso intuito, pessoal, o nosso grande porquê é a gente auxiliar as pessoas, né, que lidam com a questão do sobrepeso, uma questão crescente aí no nosso país, né? Hoje a gente tem aí 1/5 da população brasileira está acima do peso. Isso representa um aumento aí de 22,1%. E a gente, né, vem trazendo aí os principais especialistas, as ferramentas que a gente tem mais conectadas hoje com a questão da ciência, da tecnologia, para auxiliar essas pessoas que buscam aí, né, ter uma melhor relação com o corpo físico, com o corpo mental. Eu recebi inúmeras mensagens das pessoas falando assim, tem segredo, tem mágica. Não, galera, nosso trabalho é todo baseado em ciência. E é com base na ciência que nós vamos trazer o que tem de melhor para vocês aí, as pessoas que estão interessadas na melhor conexão com o corpo físico, com o corpo mental. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Starling. Vou apresentá-lo rapidamente, que o currículo dele é gigantesco. O Dr. Marcelo é formado, inclusive, em Educação Física, tem especialização na área de Fisiologia, tá? É responsável pelo ambulatório de doenças musculoesqueléticas do Serviço de Geriatria do HC-UFMG, atua nas áreas de medicina, da geriatria, medicina física e reabilitação, tá? Orientação de exercícios físicos ao processo do envelhecimento e quadros dolorosos, é médico, geriatra da Clínica Sportif e é o nosso convidado de hoje para a gente falar sobre o tema da sarcopenia, tá? E a relação que ela possui com o sobrepeso e com o sedentarismo. Então eu vou convidá-lo aqui agora para entrar nesse bate-papo com a gente, startando aí a nossa primeira. Então, vamos lá. Aê! Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite, beleza, Alessandro? Obrigado aí Boa pelo noite. convite. O currículo é tão gigantesco que eu abreviei ele aqui. Se ficou faltando, com certeza ficou faltando muita coisa, me perdoe. Não, imagina, não ficou faltando nada não. Você foi até muito elegante aí nessa apresentação. É 1/5 disso que você disse aí. Marcelo, então eu queria de antemão te agradecer por esse bate-papo, né? Um prazer ter você com a gente aqui no nosso
nossa semana aí, na primeira live nossa dessa semana de transformação. E o nosso assunto hoje é sarcopenia, né? Eu queria iniciar com a gente fazendo uma pequena apresentação aí, explicando para as pessoas o primeiro conceito, né, de sarcopenia, clinicamente falando, e a relação que ela tem aí com os processos, tanto de, vamos falar, de obesidade, vamos falar assim, de excessos de peso, como com sedentarismo. Vamos lá. Sarcopenia é um termo novo, né, que foi descrito em 98, 97 por um pesquisador, que ele começou a descobrir que as pessoas que estavam envelhecendo, elas estavam perdendo muita massa muscular, né? Algumas perdiam uma massa um pouco mais rapidamente do que outras pessoas, né? E aí ele atentou um problema, né? Ele falou assim, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Porque não é para no envelhecimento as pessoas perderem tanta massa muscular. A gente tem uma perda fisiológica, mas estava ocorrendo de uma forma patológica essa perda, né? E aí, em 2010, eles abriram um consenso falando que sarcopenia seria a perda da massa muscular, da força muscular e da função física, que estaria relacionado na sua forma primária com o envelhecimento, tá? E aí, depois dessa definição primária, eles atentaram às definições que seriam quais outras etiologias que poderiam levar à sarcopenia também, que são as formas secundárias, que daí seria uma má nutrição, né, doenças crônicas, como por exemplo a osteoartrite, como doenças neurodegenerativas, como por exemplo a obesidade, né? Traumas, né? Um trauma agudo, uma internação que você permanece por muito tempo, né? Numa cama, né? Ou a síndrome do imobilismo, como o que está ocorrendo agora, né? Nos pacientes que ficam internados durante muito tempo por causa do Covid, né? Ou essas pessoas que ficaram isoladas sem fazer atividade física. Então, o sedentarismo é uma das causas, né, possíveis de sarcopenia. Perfeito, perfeito. Marcelo, essa definição sua aí foi bem, exemplificou muito bem, de uma forma muito simples, e também a gente tem que falar assim, vamos conceituar também o que seria obesidade ou sobrepeso, né? A gente está considerando o IMC acima de 30, tá? Bate aí com o que vocês hoje trabalham na medicina? Isso depende, né? Depende, né? Pro público que é jovem, né, acima de 30, a gente classifica como obeso, né, que é a grande maior parte da população, né, que já está virando uma epidemia a obesidade, né. Então, o sobrepeso, né, por si só, o sobrepeso e a obesidade, se você pegar a população americana, chega a 75%, né. Se você pegar, por exemplo, lá em Nauru, 95% da população está no sobrepeso ou muitos já são obesos, né. Com o idoso, o IMC é um pouco diferente, né? Então a gente fala que o IMC normal do idoso não é de 20 a 25, é de 22 a 27. E aí sim a gente começa o sobrepeso e depois a gente entra na classificação de obesidade. Tá? E o mais importante é que a sarcopenia, isso, né, só para mudar, né, ela ganhou um novo consenso, né, que depois de 2010 que foi feita uma definição, né, clássica, que SARCs, né, seria a carne e a penia, a perda da carne, eles falaram assim, opa, o mais importante não é nem a massa muscular, né, é a força muscular. E isso está muito relacionado a isso que você está entrando nesse assunto, que é o obeso, que pode ser sarcopênico também. Perfeito, perfeito. É exatamente isso, Marcelo. Então, esse conceito que você trouxe aí, né, da gente fazer a divisão da palavra, muitas das vezes a pessoa pode não ter ela pode às vezes ela perder massa muscular, mas ela não perder a força. Ela mantém às vezes o grau de força dela, mesmo com o processo de vamos falar assim, de envelhecimento, até mesmo de ganho de sobrepeso. Né? Desculpa, Alessandro, falhou no meu... Eu vi. Vou repetir a pergunta. A questão é a seguinte, a gente pode observar que muitas vezes a pessoa pode ter ganho de peso ou envelhecer e mesmo assim não ter perda de força, que é tudo que a gente espera, né? Assim, a pessoa não perder as funções dela por não perder a força. Fala um pouquinho disso aí pra gente, pra galera que está nos assistindo, Marcelo. Tem um estudo muito interessante, né, que o nome é dinapenia, né, no envelhecimento,
e eles colocam esse conceito, né? Porque muito, né, de 2000, então, de 2010 até 2018, mais ou menos, quando foi revisado esse consenso, muitos estudiosos falavam muito na sarcopenia, na perda da massa, né? E esse estudo é muito elegante, que eles já falavam assim, opa, o mais importante é a perda da força, né? Só que o que ocorre com o obeso? Se você tem um obeso que perde peso corporal, ele vai perder força corporal também. Ele vai perder a força muscular, tá? E ganhar peso não significa que você vai ganhar força, tá? Então, esses são dois pontos que a gente tem que avaliar. Porque perder peso, você perde força, mas ganhar peso não significa ganhar força. Então, esse é um conceito que a gente tem que ir atrás, né? Que é o quê? Você tem que buscar a perda de peso, mas o ganho de força. E aí existe uma preparação para isso. Tá? Não é simples você chegar a falar para um obeso, principalmente para um idoso, né? Que dentro, um ponto muito importante, né? Que é um outro estudo muito interessante, eles avaliaram pessoas normais, pessoas sarcopênicas, pessoas obesas e pessoas obesas sarcopênicas, né? Idosos, né? Na grande maior parte desse grupo que foram avaliados, eles avaliaram a morbimortalidade desses pacientes. Então, quem morria menos quem era normal, aí depois morria o obeso, aí depois tinha a sarcopenia, e o pior dos mundos, que era muito, a diferença era muito grande comparado aos outros grupos, era a obesidade sarcopênica. Então, o pior dos mundos é a obesidade sarcopênica. Tá? E o que a gente tem que entender, principalmente os profissionais de saúde, quem vai atuar com esse paciente que às vezes é obeso, que é sedentário, né? Que é o estilo de vida não é adequado, e ele já desenvolveu uma sarcopenia que muitos dos profissionais não atentam a esse problema, que é a perda da força muscular. O que é? Você tem que fazer com que esse paciente ele perca peso, mas ele ganhe força. E para isso existe toda uma estruturação. Exatamente. Marcelo, sensacional. Você tocou num dos pontos chaves que nós vamos abordar durante essas 2 semanas, que as pessoas ficam assim, tem mágica, tem mistério? Não, gente, é ciência. Né? Todas as nossas 2 semanas vão ser com especialistas trazendo ciência. E nesse ponto da preparação que você falou aí agora, existe já, Marcelo, uma crença muito forte nas pessoas em relação a tradicional atividade física, vamos falar assim, né? Atividade física hoje, para a grande maioria das pessoas, é sinônimo de chato, monótono, que tem que ficar 2 horas na academia se exercitando, que é algo que só gera dor, enfim, os adjetivos são os mais diversos para a pessoa não fazer, não praticar. E a gente vê hoje estudos trazendo para a gente, e observações clínicas também do dia a dia, que você não precisa de ficar 2 horas na academia para você ganhar força. Né? Hoje a gente tem muita ciência, muita estratégia e as ferramentas para a gente trazer para o dia a dia da pessoa um movimento e que esse movimento vai gerar força para ela. Conta um pouquinho aí para a gente da sua experiência e se você tem alguns relatos relacionados a isso aí com os seus pacientes. Sim, eu acho que, né, o ponto principal, né, existe mágica? Eu acho que você foi até muito elegante, né, Alessandro? Falar, não existe mágica. Existe mágica sim. A mágica é treinar, comer bem e descansar. Pronto, é simples. Se você conseguir fazer um bom treino, se alimentar bem e descansar, essa é a mágica, vai dar tudo certo, não tem erro, tá? O músculo, ele tem uma plasticidade muito grande, né? Então a gente tem que tomar... Isso é um conceito muito interessante. Não é porque você está velho que você não vai ganhar músculo, que você não vai ganhar força, tá? Basta treinar, se alimentar bem e descansar, né? Isso é muito importante. O que acontece, né, que eu comento muito isso em consultório, né, ou em aulas, é que quando a gente tem a cabeça do jovem ela é muito diferente da cabeça do idoso, tá? E quem faz mais exercício físico, infelizmente, em termos de estudos, quanto mais jovem você faz mais exercício, né? Principalmente o adulto jovem, né? E com a maior escolaridade também. Tem uma correlação ao número de prática, né, de exercício físico. E com o envelhecimento, essas pessoas vão deixando de fazer exercício físico, o que está errado, né? Porque aí o idoso estaria aposentado, ele teria tempo para exercitar. Você não precisa de dedicar 2 horas do seu dia para fazer exercício físico. Basta um treino curto e bem feito, né? Isso é um ponto. O que acontece é que o jovem, quando ele começa a fazer um exercício, ele busca, às vezes, muito a questão da estética, da composição corporal, e isso demora. Então você começa. E o idoso, quando ele começa a fazer um exercício orientado, ele está atrás de funcionalidade. E isso é o ponto crucial, tá?
Para adquirir funcionalidade, basta um treino bem feito, né? E uma coisa que muitos não seguem é o quê? Progressão de carga, tá? Então a gente precisa progredir uma carga para atingir o objetivo e melhorar esse condicionamento, melhorar essa funcionalidade, que faz uma diferença gritante para o idoso. Então aquele idoso que tem a sarcopenia, que tem uma obesidade sarcopênica, que chega num consultório com uma osteoartrite, com uma dor no joelho, que ele tem uma funcionalidade, uma limitação funcional, por causa que ele não consegue andar, ele não consegue ficar em pé, fazer exercício físico é essencial. Tá? Só que não basta você simplesmente largar ele numa sala e falar assim, vamos fazer exercício físico. Existem técnicas e orientações que podem ser um pouco mais estratégica, né? Mais adequada para esse paciente. Né? E para isso a gente precisa controlar as variáveis do treinamento, que às vezes não são controladas, que não é o que ocorre por aí. Perfeito. Ó, a galera que está nos assistindo... o Marcelo tocou num tema aí que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar, né? Ao longo da minha carreira eu já participei de 2 ciclos olímpicos, então assim, já atuei com pessoas de extrema performance esportiva e também já ajudei centenas de pessoas, vamos colocar assim, comuns como nós, a conquistar os seus resultados. E ele falou uma palavra-chave, que é progressão. Então as pessoas que vão nos acompanhar durante as 2 semanas, essa sim é uma ferramenta, é uma mágica, vamos falar assim, para quem realmente quer ganhar preparo, quem quer ter uma melhor relação com o corpo físico. Existe sim, hoje, baseado em evidência científica, progressões de movimentos que nós vamos abordar aí. Fiquem ligados com a gente nessas 2 semanas, nós vamos falar sobre isso aí. O Marcelo, e existe também uma relação da sarcopenia relacionado ao sobrepeso com diabetes também, não tem? Sim, né? Isso com o envelhecimento, né? As doenças, né, crônicas, principalmente, elas vão se unindo, né? Formando um ciclo vicioso, né? Com o envelhecimento a gente tem o octeto de Defronzo, né? Que daí, o que acontece? Você está envelhecendo, você está perdendo sua massa muscular, né? Porque é natural, né? Uma perda fisiológica, tá? Mas nesse caso você tem uma perda um pouco mais acelerada, que a gente pode falar de patológica. Você começa a ter um aumento da massa gorda, isso vai gerar uma resistência insulínica. Seu pâncreas já não é um carro zero, já não está produzindo aquela insulina de uma forma bacana, né? Então você já tem uma produção de insulina um pouco, que possa ser um pouco deficitária, você precisa produzir mais para ela ter efeito, porque você não tem receptor, né? A musculatura perdeu, e você vai gerando esse ciclo, onde a perda da massa muscular, o aumento da massa gorda, né? A diminuição, a resistência insulínica, você está levando aquele paciente que é obeso, que já não tem massa, a se tornar diabético. Então, imagina que na população que vai desenvolver o diabetes do tipo 2, 60% está acima dos 60 anos. Tá? Então, é essa correlação em termos de massa e resistência insulínica. Exato. Então, esse ciclo que você citou, esse ciclo vicioso, né, que vamos chamar assim, sedentarismo, sobrepeso, diabetes, existe uma relação, Marcelo, que correlaciona ele hoje mais com mulher ou mais com homens? Você, na sua prática clínica, aí, a gente pode falar disso com evidências? Olha, se hoje a gente tem mais mulheres atuando nesse ciclo ou mais homens, como é que você visualiza isso aí? Mais mulheres, né? Porque a mulher ainda tem um efeito adicional, que é a diminuição do hormônio, né? Então, as mulheres, elas entram na menopausa, elas perdem, né, a produção de hormônio, fica muito deficitária, diferente dos homens, né? Os homens, eles podem, sim, principalmente os mais velhos, acima de 80, 90 anos, eles começam a desenvolver um pouco mais rapidamente também. Mas a questão hormonal influencia muito, né? Influencia tanto, né, como um fator de risco a diminuição desses hormônios anabólicos, né, principalmente os esteroides anabólicos, né, que tem um efeito anabólico, né, e com o envelhecimento, né. Então isso é muito importante, porque esse também pode ser um dos pilares do tratamento, né, que muitos... A própria... Pode falar. Desculpa, pode finalizar seu raciocínio. Então muitos, né, consensos, eles falam, você vai fazer um exercício físico, você vai fazer uma dieta que tem que conter uma quantidade adequada de proteína, né? Você vai ter que ter uma forma, né, de fazer um descanso adequado, mas a questão dos esteroides, dos medicamentos, elas são muito importantes também, né, nesse processo, né, de desenvolvimento e até do tratamento da sarcopenia.
Sim. Então, resistência à insulina, diminuição de GH, diminuição de testosterona, um tecido mais inflamado, vamos falar assim, né, Tecido Marcelo? adiposo totalmente inflamado, né? Desenvolveu a Inflamado, né? Tem todo... osteoartrite também, né? Que é o envelhecimento leva a osteoartrite, leva a menor a mobilidade, você prejudica essa mobilidade, aumenta mais, cada vez mais esse sedentarismo. Exato. É esse looping aí que a gente tem que, né? Como que a gente sai dele, né? Então, vamos falar um pouquinho agora de soluções. A gente falou bastante conceitualmente aí. Hoje, Marcelo, você recebe muitas pessoas com esses sintomas aí, né? Você deve vivenciar isso aí no seu dia a dia muito. Qual que é a sua principal sugestão quando você depara com pessoas que chegam no seu consultório com todo esse looping aí acontecendo na vida da pessoa? Como que a gente pode ajudar ela a sair, né? A mudar esse processo aí? Primeiro é ser sincero, né? Eu acho que o papel do médico não é só prescrever remédio, né? Primeiro a gente avalia a pessoa que está na nossa frente para a gente tentar ver qual que é o problema que ela está vivendo, né? Porque o negócio é você dar um nome e falar assim, você tem uma doença chamada sarcopenia, que nome lindo, eu vou tratar a sarcopenia. Outra coisa é eu tratar o paciente, né? Então isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que entender quem é nosso paciente e como é que eu posso ofertar o melhor tratamento para aquele paciente, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, eu acho que os médicos deixaram, né? Às vezes é por correria, por ter que atender muito rápido, né? Entender como que é este paciente na vida real dele, né? Como que ele vive, quais que são as dificuldades que ele vem apresentando, tá? A partir do momento que você consegue colocar as suas prioridades, aí a gente começa a fazer as orientações. A orientação mais importante que existe é mudar o estilo de vida, né? Que é o quê? Você é um paciente que é sedentário, né? O sedentarismo, ele é uma doença crônica, né? Se você for ver, ele tem uma relação direta com 5 milhões de mortes em 2019, né? Então, o sedentarismo ele é uma doença muito crônica, né? Muitas pessoas são sedentárias. Se você olhar o mapa, né, do mundo, das pessoas que são inativas, é assustador. Então, nós estávamos correndo no domingo, né? Subindo lá até a Praça do Papa, 250 metros de elevação, de pura alegria, de bate-papo. O que acontece? Mas as pessoas estão cada vez mais imóveis. Não estou falando que você precisa correr, subir Afonso Pena correndo, mas você precisa fazer o movimento e você precisa ter um gasto energético. Claro que você precisa mudar o estilo de vida. E aí a gente tem os pilares em relação ao treinamento, a gente tem os pilares que são os objetivos em relação à dieta balanceada e saudável, né? E ver se tem algum medicamento que pode propiciar, né, ou aumentar o risco de desenvolver uma perda de massa muscular, por exemplo, um corticoide, né? Pacientes com doenças reumáticas usam muito, né, às vezes, medicamentos que são inapropriados, que aumentam essa perda da massa muscular, né? E aí, assim, a gente vai contornando a situação. Nós vamos tentando traçar metas, né? E com essas metas de treinamento, de dieta, de remédio, tudo direitinho, a gente tenta trazer o paciente para um estado não sarcopênico, para um estado onde ele ganhe atividade, que ele dê passos, né? Que ele se torne ativo e ele tenha melhora na qualidade de vida, que é o mais importante. Sensacional, cara. Nossa, muito bacana isso. Galera que está nos assistindo, hoje, no final da nossa live, eu vou passar um conteúdo muito legal, então fiquem até o final, que nós vamos ter uma dica imperdível para vocês. Marcelo, você tocou numa palavrinha que eu até anotei aqui, que é prioridade, né? Quando o assunto é mudança, né, a gente percebe que tem que ser prioridade na vida da pessoa, ela tem que realmente querer aquilo, né? Eu vejo que assim, o principal start, o quão isso é significativo na sua vida, né? Você quer isso de verdade, é uma meta sua, um objetivo seu? Se for, acompanhe a gente essas 2 semanas, porque nós vamos fazer os principais especialistas e nós vamos ajudar vocês. Mas tem que ser algo que faça sentido na vida da pessoa, né, Marcelo? Porque mudança de hábito, mudanças comportamentais só fazem sentido se a pessoa vê algo relevante naquilo para ela. Porque não pode ser para o outro. E eu vejo que muitas das vezes as pessoas abandonam porque faltou conexão, faltou essa palavrinha que você falou, e o quão isso é prioridade na sua vida. Né? O quão você está disposto a mudar o seu estilo alimentar, o seu estilo de hábitos relacionados com a atividade física. E, mais uma vez, não precisa ficar 2 horas na academia, a gente está falando das principais estratégias e de estratégias que realmente funcionam, que dão certo. Marcelo, conta pra gente aqui uma coisa.
quando a gente observa essa relação, né, de sarcopenia e obesidade, existe hoje uma diferença entre a mulher e o homem ao ganho de gordura corporal? Mulheres tendem a acumular gordura corporal em determinadas regiões do corpo e homens em outras? Existe isso já aí na... Como que é feito isso? Vocês têm alguma abordagem clínica em relação a esse assunto? Existe, né? Porque a mulher ela tem uma tendência, né, a acumular um pouco mais gordura na região do quadril, né? E na hora que ela começa a fazer exercício físico, né, que é a orientação, né, para você tentar melhorar, qual que é o grande problema? É perder a gordura da região do quadril, né? Porque às vezes você não tem aqueles receptores que são estimulados pelo exercício físico, né? Então, Sim. é complexo nessa situação. O homem, ele acaba armazenando mais gordura na região abdominal, né? Que é uma gordura de maior risco, né? Então, isso é muito complexo, né? Mas o que que acontece? Quando a gente evolui para a obesidade sarcopênica, aí eles acabam tendo um perfil, né, metabólico muito parecido, porque você tem outras variáveis que são muito importantes, não só a questão genética, não é só a questão corporal que você trouxe a sua bagagem, né? Então, você já Sim. está num processo catabólico, num processo inflamatório crônico. São muitos anos de vida, né, que foram inaproveitados, né, de uma forma correta. Então, isso é o grande problema. O mais interessante é o quê? Sair do processo obesidade sarcopênica é muito difícil, tá? Mas melhorar a qualidade de vida, basta querer dar o primeiro passo. E aí eu acho que esse é o ponto que a gente tem que tomar cuidado, que é o quê? A orientação do exercício físico. Tá? E o que eu vejo dentro, né, de colegas médicos, né, é fazer a prescrição, a orientação, né, porque prescrever eu acho muito incorreto, mas fazer a orientação do exercício de forma errada, né? Porque o exercício ele tem que ser orientado àquele que vai dar certo. Você tem uma oportunidade, a pessoa é sedentária, ela nunca fez exercício físico na vida, né? Às vezes, né, isso acontece. Aí você fala assim, ó, eu vou te Sim. colocar para fazer musculação. Aí na hora ela já cai no musculação, meu filho tá grande, tá forte, como é que vai fazer musculação? Musculação terapêutica, ela é muito importante. Você começa com um quilinho, daqui a um ano eu quero ver você carregando 100 quilos, não importa. Mas tem que fazer exercício e tem que ser bem orientado. Sim. Sim, você tocou nesse assunto. Na semana passada a gente teve a primeira live aí com o Dr. Lucas, ele está até nos assistindo, nosso ortopedista aí, que falou um assunto muito bem relacionado também com a questão do sobrepeso. E esse lance da atividade física, né, Marcelo, a gente vê que normalmente a grande objeção das pessoas, né? E se ela vai para aquela situação ali de fazer alguma atividade física e ela não se adequa, não se adapta, não quer dizer que tem que parar. Ela tem que buscar algo que ela realmente vá conseguir fazer. Eu acho que a primeira coisa é essa sintonia aí. Porque muitas vezes as pessoas trazem com elas alguma bagagem que não foi legal. Poxa, foi treinar numa academia, o atendimento não foi legal, a academia estava cheia, o professor não dava orientação adequada, faltou serviço. O serviço não foi bem prestado e aquilo ali gerou nela uma frustração. Então, para ela, qualquer tipo de atividade física já passou a ser algo que não faz mais parte da vida dela. E esse assunto de sobrepeso e sedentarismo, se a gente for colocar numa balança aí, qual dos dois a gente deve atacar primeiro, Marcelo? Em grau de importância. A gente deve dar hoje mais atenção ao sedentarismo ou ao sobrepeso? Vamos discutir isso aí um pouquinho com a turma que está nos assistindo? Essa é uma pergunta difícil para chuchu. Eu falo que não tem como atuar se não for os dois de uma vez só, tá? Você tem que fazer orientação, né? Não tem como. A questão do peso, né, corporal, a dieta ela é muito importante, né? Para manutenção, para perda, né? Ou para o ganho, né? Então isso é muito importante. Você tem que abordar, né? Você tem que caminhar para um profissional adequado que vai conseguir fazer uma estratégia alimentar adequada, né? Um bom nutricionista que vai conseguir entender o seu paciente. Ele tem que estar muito conectado com o quê? Com o que você tem de prioridades, né? Atender Tá. pacientes, né? É o mais importante, atender pessoas. O que eu vou fazer para aquela pessoa melhorar, né? Eu acho que a dieta ela é muito importante, tá? Não tem como, ele não tem como você pode começar a dar passo e se você não adianta, se você come totalmente inadequado, você não vai ter uma melhora tão grande. Você pode até ganhar um pouquinho de massa muscular, mas o alimento, né,
ele acaba sendo um fator, né, um divisor ali, né, Uhum. de águas. O que que acontece? Quando você consegue unir os dois, né, você consegue entrar num padrão, né, numa dieta mais balanceada e está fazendo um exercício físico, o exercício ele consegue manter você com peso mais baixo, ele consegue manter a melhor a funcionalidade. E aí sim ele consegue adequar e você tem um tratamento que é o tratamento ouro, né, o padrão ouro, né, que é você Sim, fazer exercício físico, tá, e ter uma boa alimentação. O que que acontece é que as pessoas têm medo dessas duas palavras, porque a atividade física é qualquer movimento que você faz para contrair, né, músculo e você tem um gasto energético. Então fazer atividade física é um sim. movimento muito simples, é só andar, é uma atividade física. Agora, fazer exercício orientado e fazer uma dieta balanceada, né, ter uma alimentação adequada, é muito difícil. Isso no consultório é muito interessante, porque a gente pega muitos pacientes que falam, não, eu como super bem. Aí você vai ver, o super bem está faltando proteína, não tem proteína de uma forma adequada, não tem um lipídio, né, uma gordura boa. Aí ele acha que comer Uhum. fruta é bom, é saudável. É, realmente, comer uma banana é saudável. Comer 15 maçãs e mais 6 bananas no dia não é nada saudável. Tá? Ah, mas é fruta, mas tem um carbo, tem açúcar, né? Então, é, as pessoas não têm noção do que é uma alimentação saudável. E muito menos Saudável. exercício. Na hora de falar exercício, aí que eles caem para trás, né? Porque, pô, eu sou É, sedentário a vida inteira, eu nunca fiz exercício físico. A primeira coisa que eles vão falar é: mas se eu fizer exercício físico, eu não vou sentir dor? Vai. isso. Vai sentir dor, né? Vai. Só que depois você vai melhorar. Agora, É. você precisa estimular, né? Depende qual dor que quer sentir, né, Marcelo? Se é a É. dor do sedentarismo aí que vai acumulando ao longo da vida, ou se é a dor ali que vai ser passageira e vai te colocar num outro patamar de vida, né? Na geriatria, a gente tem uma ideia muito interessante, né? Que o que nós priorizamos, né? Você tem que envelhecer bem, tá? E o que é envelhecer bem? É você envelhecer com cognição, que você vai ter autonomia, eu tenho memória, eu tenho humor, eu quero fazer as coisas, eu consigo, eu tenho cabeça para planejar, né? Eu lembro disso, né? Isso é muito importante, tá? E Sim. eu preciso do músculo para te dar independência. Poxa, eu tenho cognição, eu tenho humor, eu tenho autonomia, eu quero viajar, eu quero fazer uma viagem interessante, eu quero conhecer esses pontos turísticos. Beleza. E aí, eu tenho corpo, eu tenho músculo para me levar, né? Então, Sim. a gente une esses dois sistemas, né, para dar independência, para dar qualidade de vida. Isso é um envelhecimento saudável. E, e lembrando, né, Marcelo, eu gosto muito de falar esse conceito que eu trago. O corpo é a nossa primeira casa, né? Então, assim, se a pessoa não está lidando hoje bem com a casa dela, que ela vai viver nessa casa aí, algo a gente tem que trabalhar melhor, né? Em relação à parte do nosso assunto de hoje, a sarcopenia, ela vai na contramão disso que você falou aí agora, né? Ela vai tirar a sua independência em relação à mobilidade, né? A sua independência em relação ao seu corpo físico, e todo mundo sabe que quando a gente não tem uma boa mobilidade do corpo físico, a gente intelectualmente também tende a vir atrofiando, né? Basta a gente ver aí os casos clínicos que a gente observa em pessoas idosas. Marcelo, tem um assunto que você falou aí nas entrelinhas que eu acho muito interessante, é o seguinte, onde que, com meus anos de prática e auxiliando as pessoas, que eu observo onde que está o maior gap, tá? Tanto para as pessoas que querem, vamos falar assim, ser um ex-sedentário, tá? Como para as pessoas que querem ser um ex-obeso. Elas planejam muito bem, tá? As pessoas vão no nutricionista, o nutricionista gasta tempo, faz um bom cardápio, as pessoas matriculam nas academias, então, quer dizer, houve um planejamento, mas onde que é a falha? Em 99% dos casos, a execução é falha. As pessoas não conseguem executar aquilo que elas planejam. Você consegue me entender? Então, assim, ela vai no nutricionista, o nutricionista monta o cardápio, entrega o cardápio para o paciente, mas o paciente não consegue seguir o cardápio. E aí, nesse meio termo, falta uma conexão entre o paciente e o nutricionista. O nutricionista não liga para o cara e fala assim, e aí, como é que tá? Posso te ajudar? É aquele cuidado que você falou aí nas entrelinhas, sabe? E com as academias convencionais, acontece isso também. Eu vejo que aí existe um gap entre o que é planejado e o que é executado, e eu vejo que esse gap
é um grande responsável pelo abandono, né? Você observa isso com as pessoas que você conversa? Assim, as pessoas normalmente tentam, mas não conseguem dar sequência. Você observa isso também? Depende, ô, Alessandro. Eu acho que esse é um ponto que tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque existe sim um gap, né? Você ir num bom profissional e você ter uma orientação, né, e uma continuidade num trabalho, né? A gente tem que entender, né, que é muito difícil. Você mudar hábitos de uma vida inteira que foram errados é muito difícil, né? Então a gente precisa, Uhum. uma pessoa sozinha não vai conseguir, definitivamente. Isso é um problema que você precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Você precisa de vários especialistas. Você precisa de um bom nutricionista, você precisa de um excelente educador físico, você precisa de um médico que entenda do problema, né? Às vezes de um fisioterapeuta. Você tem uma equipe que vai atuar, né? De um psicólogo, às vezes você precisa fazer uma terapia cognitiva comportamental para entender, né, tudo isso. Então, eu acho que falhas, né, podem ter, né, durante esse processo, né, mas você precisa orientar. E a orientação, às vezes, ela não é muito adequada. É isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Porque fazer uma orientação, eu falo, ó, você precisa fazer exercício físico. Eu falo isso para os meus pacientes. Então, eu, Marcelo, né, no meu consultório de geriatria, de fisiatria, eu falo para 100% dos meus pacientes, tem que fazer exercício físico, tá? É Uhum. obrigatório fazer exercício físico. Ah, mas eu não gosto, mas eu sinto dor. É obrigatório fazer exercício físico. Não tem outra discussão, porque a maior parte dos tratamentos que eu vou utilizar vai ser o exercício físico, tá? Então, eu preciso de uma equipe para atuar também com tudo aquilo que tá faltando. Existe sim uma falha, mas eu acho que essa falha, principalmente, ela é no paciente mais jovem, tá? Por quê? Porque esse paciente adulto jovem, né, o adulto de meia idade, que antes dele entrar na fase, né, do envelhecimento mesmo, antes dele se tornar idoso mesmo, ele está atrás muito de imagem, tá? E a imagem ela não é Estético, né? rápida, ela não é É. rápida. Então ele vai falar para você, ah, mas eu já fui tantas vezes na academia e não deu certo. Eu sei, porque todas as vezes que você entrou na academia, alguma peça da sua engrenagem estava errada. Tá? Então aí sim eu te Ah, falo, existe falha na questão nutricional, existe falha na questão do exercício, existe falha na questão do descanso, o sono ele é importantíssimo. Pessoas que não dormem bem não vão recuperar, não vão fazer uma síntese muscular adequada. Agora, com o idoso é mais interessante, porque quando você fala assim, ó, velho, vovó, você vai fazer exercício físico. Não tem papo furado, tem que fazer exercício físico. O que que acontece? Ela começa a fazer exercício físico. Em uma semana ela já está levantando mais rápido a cadeira. Aí ela falou: opa, esse negócio de exercício físico é bacana. É show de bola legal, esse legal. negócio, né? Então eu tô melhorando. Aí ele não para de fazer exercício físico. Então hoje eu tive a minha fisioterapeuta lá, a nossa fisioterapeuta lá, entrou. Eu saí do consultório e ela falou assim: Marcelo, eu preciso falar com você. Olha só que legal, Alessandro. Olha que lindo isso. Ela falou assim: sabe aquela sua paciente? Eu falei assim, ela falou o nome dela. Eu falei assim, sei. Ela falou Ah, assim, então, ela tá me ligando a semana inteira porque ela precisa voltar a fazer pilates. Ela falou. Eu falei assim, e por que que ela não volta? É, por causa do negócio do Covid. E ela me ameaçou. Ela falou que a vizinha dela tá fazendo pilates, que o outro vizinho tá fazendo pilates e só a gente não tá fazendo pilates. Eu falei assim, opa, mas não é? Não falei que eu não poderia fazer pilates, entendeu? Eu falei que vocês têm que tomar cuidado, porque nós estamos num momento muito complexo, tudo. Então, como sim. agora a gente está voltando, eu acho que ela voltou a ter dor, ela voltou a ficar sedentária, isso está incomodando ela, porque ela passou a vida inteira sentindo dor, começou a fazer exercício físico, parou de sentir dor, estava feliz da vida e agora ela está brigando com a fisioterapeuta porque ela quer voltar. Então a gente Quer voltar. melhorou o nosso protocolo agora está mais robusto ainda, e aí o que que acontece? Então, assim, vamos voltar a fazer exercício físico. Então, ela vai fazer exercício físico num horário particular, que é só ela. A gente tem todo um critério de cuidados, né? Mas não Sim, existe, sim. você não está isento de risco. Isso o paciente tem que entender. Porque o momento hoje é isso, entendeu? Só que olha só que interessante, a paciente está ligando para a fisioterapeuta, brigando com ela porque ela não está Fantástico, fazendo fantástico. exercício físico, a vizinha está. Entendeu? E a Fantástico. vizinha, ela falou assim: minha vizinha também é velha e também tem fator de risco. Por que que ela pode fazer exercício físico e eu não? Entendeu? Então, isso que é importante, a gente precisa entender. Sim. Prioridade não é simplesmente, ó, você tem aqui obesidade, você vai tomar esse remédio que você vai fazer, que você vai emagrecer, que tá, é assim que funciona.
Não, prioridade é você entender quem que é seu paciente no contexto que ele vive para a gente tentar ofertar a melhor estratégia possível. E eu acho que é aí que a gente falha, né? Que as pessoas falham. Então isso não serve só para os médicos, serve para os educadores físicos, serve para os nutricionistas, serve para os fisioterapeutas. Isso é a vida, é assim, né? Legal. Marcelo, só fazendo uma chamada aqui rapidamente para quem entrou aí durante a live. Pessoal, muito obrigado por estarem participando com a gente. Nossa semana, nossa jornada de transformação aí do corpo físico e mental está começando hoje com essa super live. Dr. Marcelo Starling. Nós teremos uma programação completa nas próximas 2 semanas. Todo mundo que está nos assistindo aqui, fiquem ligados que no final desta live eu vou disponibilizar um link onde a gente vai deixar muito conteúdo legal para você que está buscando aí ter uma melhor relação do corpo físico e mental. Tá? Então, de antemão aí, agradeço imensamente a todos vocês que estão participando com a gente. Marcelo, você falou o ponto-chave, que eu estava aqui no meu script aqui. Eu vejo que quando tem resultado, existe engajamento. O resultado é o que move a gente, né? Independente qual seja o seu resultado. Então, quando a gente falou mais no início da live, né, que a gente falou assim, olha, a gente tem que ter prioridade. Essa prioridade é o objetivo da pessoa, esse objetivo individual, que a gente está falando com pessoas ou que estão com sobrepeso ou que são sarcopênicas, né? O nosso bate-papo aqui é sobre isso. E esse resultado, Marcelo, esse resultado para ganho de força, né, para a pessoa começar a sentir uma melhor relação dela com o corpo, com a morada dela, com a casa dela, não precisa de muito tempo, né? A gente sabe que, assim, poxa, o corpo dá sinais, né? Eu falo que, assim, nosso corpo ele se adapta muito fácil, né? Ele é muito... as pessoas que convivem comigo sabem que eu falo assim, gente, nosso corpo é muito caridoso, que um pouquinho de estímulo que a gente dá, ele responde muito rápido. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Como é que você vê essa questão do resultado com as pessoas que buscam aí a atividade física e a mudança de hábito comportamental relacionado com a sarcopenia e os sobrepesos? Aqui, muitos dos meus pacientes, né, que acabam vindo me procurar aqui no consultório, eles são sarcopênicos, né, às vezes tem muito paciente sarcopênico em termos de idoso, né, a prevalência ela aumenta muito, principalmente com o aumento da idade, né, e tem sobrepeso, né. O que acontece? Só que muitos desses pacientes que me procuram, eles têm dor, um quadro álgico, né, associado a uma dor na coluna, uma lombalgia, né, ou uma osteoartrite, né, que é o maior número de pacientes que vem. E o que acontece? Na hora que você vai ofertar um tratamento, né, para essas patologias que limitam, né, que trazem limitação funcional, porque a sarcopenia traz limitação, e agora nessa questão do Covid, isso é impressionante, o tanto de pessoa que perdeu mobilidade, né, que perdeu, que está com instabilidade postural, que apresentaram quedas, né, dentro de casa por causa dessa perda dessa massa muscular. Mas a questão da dor é muito importante, porque na hora que você começa a fazer o exercício físico sendo sobrepeso ou estando obeso, né, e sarcopênico, você melhora já, você consegue entrar num ciclo importante. E a funcionalidade, né, que é o que a gente busca, né, isso é muito importante. Porque muitos pacientes, teve um caso muito engraçado de um paciente que me procurou, sarcopênico, tá? Não era obeso, ele era muito magro, por sinal, e com um problema reumatológico, e ele estava com uma limitação funcional impressionante, só que uma dor assim nível master, né? Então ele já fez procedimentos na coluna em São Paulo, colocou bomba, um monte de coisa. E aí um dia ele estava no meu consultório, eu coloquei ele para fazer musculação, ele estava melhorando, né? Ele já estava andando 2 quilômetros, 2,5 km, um sujeito que não dava 100 metros, 2 quadras. Aí um dia ele chegou no meu consultório para brigar comigo, né? Porque ele gostava muito mais da reumato do que de mim, né? Ele falou assim, ó, e uma coisa, eu não estou gostando do seu tratamento não, porque você não está melhorando minha dor. Eu falei assim, mas eu melhorei sua funcionalidade. Eu falei assim, você está andando. O seu fisioterapeuta me ligou, falou, o educador físico me ligou e falou assim, ó, tá sentindo dor porque andou 2,5 km ontem, né? Sujeito que não dava uma quadra. Eu falei assim, você melhorou. Ele falou assim, mas eu não quero melhorar a funcionalidade. Eu quero melhorar a minha dor. Eu falei assim, se você quer só melhorar a dor é fácil, porque eu vou te dar um remédio, você vai ficar o dia inteiro deitado na cama, você não vai conseguir levantar, mas você não vai sentir dor. Topa? Ele falou assim, não, eu preciso melhorar a funcionalidade. Então, o que acontece? Fazer exercício físico, o início do bom treinamento, o resultado é rápido. É rápido aonde? Nos seus pequenos movimentos que você faz no seu dia a dia. Então, no dia a dia, você começa a sacar que você está com uma velocidade de marcha melhor,
que você está levantando melhor de uma cadeira, né? O obeso sarcopênico e o sobrepeso, Sim. tá? Que você começa a aumentar o número de passos, você consegue fazer uma distância maior. E isso é muito importante, porque ele vai te ligar e falar assim, doutor, eu estou melhorando muito com o exercício físico. Agora, imagina se o exercício que dentro dos dois problemas que você fez, eu pergunto, né? Qual que é mais difícil, o exercício ou a dieta? A dieta é muito mais difícil, Com entendeu? Seguir certeza. uma dieta é muito mais difícil. Então é muito... a gente tem que ter um cuidado até para não brigar, né, com os nossos colegas nutricionistas, por quê? Porque a parte deles é mais difícil, né? Porque o comportamento, né, alimentar é um Mudança de negócio hábito. é muito difícil, né? E o que a gente É. precisa orientar é uma rotina, tá? Os pacientes têm que ter rotina. Tá? Então você não pode simplesmente chegar para o seu idoso e falar assim, ó, não você não pode beber uma taça de vinho, entendeu? Então o meu paciente mais velho que eu tenho, que fez 107 anos, né? E eu apresento ele na Que minha aula de show! sarcopenia, né? Levantando e sentando de uma cadeira sem apoio com a mão aqui. Ele faz 8 repetições em menos de 20 segundos de levantar e sentar. Ele Que acorda show! 2 horas da manhã todo santo dia para beber um cálice de vinho do Porto. Que há 60 anos atrás ele começou a fazer isso. Quase que ele teve um problema na garganta, assim, quando ele tinha 50 e poucos anos, ele começou a beber o raio do cálice do vinho do Porto. E toda vez que eu vou lá, os familiares estão falando assim, continua bebendo. Eu falo, isso eu não posso apoiar, né? Bebe às 8 horas da noite, às 10 horas da noite, não tem problema. Tá? Mas 2 horas da manhã é o ó do Não precisa Morador, levar. né? Mas ele levanta para o banheiro, é o único horário que ele bebe o álcool é 2 horas da manhã. O que eu vou fazer? O cara tem 107 anos, tá fazendo isso há 58 anos. Quem sou eu para falar um Cara, negócio desse? Entendeu? Mas é um paciente que faz sensacional. exercício físico todos os dias. É esse que é o olhar que se perdeu, né, Marcelo? O olhar para as pessoas, né? Assim, gente cuidando de gente, né? Esse a gente não pode perder isso. Não tem clínica que substitua esse olhar do cuidado com o outro e de respeitar as individualidades das pessoas, né? Isso aí é fantástico. Muito legal esse caso que você contou aí, cara. Fenomenal. Ô, Marcelo, ficou uma questão só aqui que a gente não pode deixar de falar. Existe alguma relação entre sarcopenia, tá? Induzida aí pelo sobrepeso, e relação com cirurgia bariátrica? Sim, demais. Os dois estão relacionados, tá? Uma, porque o sobrepeso é um fator de risco, né? A obesidade é um fator de risco sempre o desenvolvimento da sarcopenia. A gente não vai avaliar a circunferência de panturrilha, né? Falar assim, não é sarcopênico porque ele tem uma circunferência de panturrilha grande, né? Porque a obesidade, você tem acúmulo de gordura também, né? É muito difícil você Sim. não ter o acúmulo de gordura lá também na panturrilha, né? Para fazer essa análise indireta da massa muscular, né? Então, a partir do momento que você definiu uma doença chamada sarcopenia, onde você tem critérios para baixa força muscular, tá? Baixa ou piora da qualidade muscular, onde que a gente tem a densitometria de corpo total, né? Você tem a bioimpedância, tá? Você tem técnicas para avaliar essa massa muscular, tá? E você tem perda de função física, você fechou o critério de sarcopenia, a obesidade e o sobrepeso estão correlacionados sim, tá? Com esse procedimento, com o desenvolvimento da sarcopenia. E a cirurgia também. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica, o que acontece? Muitos pacientes que vão para a cirurgia bariátrica, eles já são sarcopênicos. Tá? Então tem que tomar um cuidado danado, tá? E às vezes a gente não está dando aquela atenção, aquele olhar especial para esse grupo de pacientes. Porque o negócio fala assim, opa, você precisa perder peso. Perder peso é perder força. Ponto. Tá. Você perde força, Perfeito. tá? Agora, ganhar peso não é ganhar força. Isso Isso aí. não é o inverso, tá? Então, uma é saber se esse paciente que está indo para uma cirurgia bariátrica ele é sarcopênico. Se é um paciente jovem, né, que não tem o processo de sarcopenia estabelecido, né, porque o peso muscular ainda faz com que ele tenha um pouco de massa, né, e tenha força muscular, o que acontece? Depois que você entra naquele processo catabólico, né, que é muito evidente, né, porque na hora que você faz a cirurgia bariátrica, você não consegue consumir o alimento, né? Então você, Uhum. uma paciente que consumia às vezes 4.000 calorias, ele está indo para uma dieta de 400 calorias, 300, sei lá quantas calorias, né? Isso é com o endocrinologista que tem uma noção melhor, né? Mas o que acontece? Essa perda de peso corporal ela é muito pronunciada. E isso você tem a perda dessa massa muscular também. Porque para você manter a massa não é tão simples. Você precisa fazer um processo anabólico, tá? E você está num processo catabólico. Para fazer Sim. síntese muscular, você precisa de anabolismo. Você não faz síntese fazendo catabolismo. E esse é o grande problema.
da cirurgia bariátrica. Então, muitos pacientes vão desenvolver, sim, a perda de força muscular, mesmo perdendo o peso. E muitos pacientes perdem condicionamento físico que já não tinham, ficam pior, né? E aí sim, aos poucos, você vai ajustando, né? Isso é muito importante, Sim. você vai ajustando, controlando. Então, um outro ponto muito importante, né, que a gente não falou, é a questão do sono, é a apneia do sono, né? A síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono é muito importante nesse processo de sarcopenia, porque o obeso, a chance de desenvolver a apneia é muito maior e a chance dessa apneia ser grave, né, essa apneia do sono ser grave, é muito maior no paciente obeso. Então, a gente tem várias doenças que vão se interferindo, né, que vão formando aquele ciclo vicioso, né, que acaba sendo muito ruim. Então, por isso que a gente precisa de equipe, a gente precisa de uma estrutura, que não é só um médico, não é só um nutricionista, não é só um educador físico, a gente precisa de ter uma equipe multidisciplinar para tentar ofertar a melhor técnica possível e o melhor tratamento para aquela pessoa. Então, primeira coisa é definir quem que é nosso paciente, o que que a gente pode ajudá-lo, né? Muito legal. Gente, ó, Marcelo, não sei como te agradecer por esse bate-papo. Quanta informação relevante para a galera que estamos assistindo. Quem ficou aí até o final, nós estamos chegando no finalzinho. Uma super dica para vocês. No link do meu Instagram, tá? Vai ter o nosso canal do Telegram e nós vamos divulgar no canal do Telegram um e-book, tá? Sobre mudanças de hábitos e quanto tempo que a atividade física demanda para virar um hábito na sua vida. Então, quem está nos assistindo agora, então que conhece alguém que está relacionado aí com esse assunto de sobrepeso, entrem no link do nosso Instagram, acessem o nosso canal do Telegram, que nós vamos divulgar um e-book, tá? Com todas as estratégias para fazer com que a atividade física vire um hábito em suas vidas, ok? Marcelo, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo, valeu demais, sim, você é um cara fantástico, um apaixonado pelo movimento, né? A gente precisa de médicos com esse mindset que você tem aí, e a galera que está nos ouvindo, lembrando que essa nossa live de hoje é a nossa primeira live desse ciclo de 2 semanas, tá? Dos dias 24 a 3 de setembro, não tem mágica aqui, é baseado em ciência, nós vamos trazer os principais especialistas aí relacionados com sobrepeso e sedentarismo para ajudar você a mudar aí o seu estilo de vida, a ter uma vida mais saudável com mais movimento. Marcelo, quer deixar alguma consideração final de algo que você queira falar aí para o nosso público que estamos assistindo? Todo mundo aí, a galera? Sejam muito bem-vindos. De novo, eu gostaria de falar, sim, existe uma mágica, sim. A mágica é fazer exercício físico, ter uma boa alimentação e um bom descanso, tá? Essa é a mágica. Uniu esses três, você tá indo bem, tá? Comece a fazer exercício físico mais cedo, né? O quanto antes, melhor, né? Para você fazer sua reserva de massa muscular, isso é muito importante, né? Fazer exercício físico. E outra coisa que é muito importante, que eu acho que não pode faltar, tá? É o seguinte, que eu acho que é o ponto crucial também dessa história toda, fazer exercício físico, tá, gente? Você precisa fazer progressão, tá? E eu acho que esse é um ponto que é muito legal e tem que ser discutido com mais ênfase. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é progredir o exercício físico. E aí a gente precisa aumentar, né? A questão da fisiologia, dessa progressão é muito importante. Gostaria de agradecer, tá? Muitas pessoas sabem que eu não sou uma pessoa que vive eu tenho um pouco de vergonha, né, das redes sociais, né? Engraçado porque eu vi colegas de São Paulo que já trabalharam comigo, fisioterapeutas de São Paulo, pacientes entraram aqui nessa live, foi muito legal, tá? É muito bacana, assim, você vê pessoas que, nossa, ó, fulano, tá mandando um oi aí, bacana demais, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Sim, Carol, uma turma boa aí que participou com a gente, muito legal mesmo. Espero que a sua semana aí, que tenha mágica, sim, tá? Exercício, treino, dieta e descanso, né? Muito bom. E que você tenha muito sucesso aí para tentar fazer com que as pessoas mudem de hábito de vida, que é muito importante. Esse lance da progressão, você sabe que você já fez um spoiler, que vai ser a nossa última live do dia 3. Nós vamos falar sobre isso aí. Você já está adiantando um assunto aí já. Sensacional. Bom demais, bom demais. Galera, então, ó, a todos que nos acompanharam aí, muito obrigado. Uma ótima noite, Marcelo. Show de bola. Obrigado por ter feito parte dessa nossa jornada aí. E até mais. Valeu demais. Muito obrigado. Valeu. Boa noite a todos. Um abraço.